Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para estudarmos sobre a história do Brasil. Ai, eu amo a história do Brasil, é tudo de bom. Gosto da história do mundo também, mas quando a história do Brasil me fascina. E eu vou te pedir uma coisa: você vai dar uma pausada no vídeo e vai fazer as atividades da página 117 até a 125. E aí nós encerramos o volume 1 do livro de história, tá? Encerramos. E na próxima semana a gente já entra com o volume 2, tá? Então, pausa o vídeo aí e vamos lá fazer todas as atividades. Eu já fiz as minhas, mas vou fazer as correções com vocês, tá? Dá uma pausada aí. Bom, agora que vocês já fizeram todas as atividades, nós vamos fazer as correções. Antes de fazermos as correções, eu vou ler o texto, né? Os primeiros imigrantes ricos, degredados. O que é degredados? Degredado é a pessoa expulsa de um país como forma de punição. Então, aquelas pessoas que eram condenadas, elas eram degredadas do país, né, como uma forma de punição. E cristãos novos são judeus convertidos para escapar de perseguição religiosa em Portugal e na Espanha. Tá ok? Então vamos lá. E também os ciganos, né? Os ciganos também migraram para o Brasil. Entre os primeiros portugueses a chegarem ao Brasil estavam os imigrantes mais abastados, que aqui se fixaram principalmente em Pernambuco e na Bahia. Vieram para explorar a produção de açúcar, a atividade mais rentável da colônia do século XVI e XVII. Estavam em busca de investimentos lucrativos. Também, nesse mesmo período, Portugal incentivou a migração internacional forçada, o degredo, para suprir a deficiência do povoado. Calcula-se que durante os 2 primeiros séculos de povoamento nas regiões centrais da colônia, como Bahia e Pernambuco, os degredados correspondiam cerca de 10 a 20% da população. Mas em áreas periféricas, como no caso do Maranhão, essa cifra representava aproximadamente 80 a 90% do total dos portugueses da região. Nesse mesmo período também vieram para o Brasil cristãos novos e ciganos, ambos fugindo de perseguição religiosas. Então, gente, nossa vida, tanto de pessoas condenadas que eles mandaram aqui para o Brasil, né? Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Questão número 1. Explica as dificuldades enfrentadas pelos portugueses que migraram para o Brasil. Vocês pensam que foi fácil, que eles simplesmente chegaram aqui, pegaram um pedaço de terra, pronto e acabou? Não, eles passaram dificuldade aqui, sim senhor, tiveram dificuldades. As coisas não eram fáceis assim não. Então vamos lá. Então, eles enfrentaram epidemias, ou seja, doenças, elevados custos de deslocamentos. Para vir para cá tinha que ter dinheiro, e para empreender algumas atividades econômicas no Brasil. Desculpa, gente, vou repetir a resposta, tá? Enfrentaram epidemias, elevados custos de deslocamentos e para empreender algumas atividades econômicas no Brasil, tá bom? Então vamos para a questão número 2. Identifica o objetivo dos portugueses que migraram para o Brasil durante o período analisado pelo texto. Vamos lá então. Buscavam oportunidades de lucros. Eles tinham a esperança de prosperar no Brasil, embora nem todos tenham conquistado riquezas no território colonial. Então, eles tinham a esperança de chegar aqui, né, e prosperar, de ficar rico, mas nem todos tiveram essa sorte, né, de prosperar aqui no Brasil. Então, a número 3, vocês têm que responder no caderno. Você deve ter feito, né? E o número 3 é a seguinte: analise a migração forçada promovida pelos portugueses. A migração forçada, vamos ver então.
forçaram a migração de pessoas indesejáveis pela coroa, com o objetivo de estimular o povoamento do território brasileiro. Então, os portugueses eles tinham a intenção de povoar o território brasileiro com pessoas que não eram desejáveis lá em Portugal. Eram pessoas que tinham algum problema com a justiça, eram pessoas que tinham problema com a religião. Então, pessoas que não serviam para ficar em Portugal, eles mandavam para cá. Era esse tipo de pessoa que eles mandavam para cá. Não achei isso muito legal não, né? Mas, paciência. Vamos então, na página 118 é um jogo da memória que você pode descartar aí lá no material complementar de vocês e brincar aí com seus familiares. E vamos para a página 119, que também tem um textinho que nós vamos fazer a leitura, tá bom? Então tá. Pensando sobre, página 119, tá? Acompanhe aí com a professora. Observe a charte a seguir. Ela faz uma referência às doenças trazidas pelos europeus para a América e à contaminação da população indígena. Cheguei, olha o que eu lhe trouxe, né? Então, dando um espelho, tecidos e um colar para um índio. Então, vamos lá. Enfermidades como a varíola não matavam europeus contaminados. No entanto, provocavam a morte de milhares de indígenas. Tá vendo? Não matava os portugueses, mas provocava a morte de milhares de indígenas. Faça uma pesquisa sobre essa e outras enfermidades trazidas pelos portugueses para o Brasil. Em uma sala, com a ajuda do seu professor, responda as questões propostas a seguir. Isso aí vai ser um assunto que nós vamos trabalhar quando nós voltarmos a ter aula presencial. Então, vamos para a página 120. Mas eu fiz questão de fazer este comentário porque mais adiante vai ter uma pergunta que vai questionar sobre essas doenças trazidas pelos portugueses, né? Para os índios, né? Que também foi consequência da morte de muitos indígenas, viu? Então, preste atenção que isso nós ainda vamos usar isso como argumento para uma resposta bem interessante aí. Então, antes de seguir, aqui, tá? Página 120. O cristianismo é uma das heranças culturais de Portugal presente no Brasil. 4 dias após aportar no Brasil, a esquadra de Cabral ergueu um altar ao rei, ao Frei Dom Henrique e celebrou a primeira missa. Então, identifique os personagens representados na figura. Essa figura aqui, ó, é um quadro da primeira missa no Brasil, tá? Identifique os personagens representados na figura e apresente o motivo que explica a diferença no comportamento desses personagens no momento da celebração da missa. Bom, quem são os personagens aí que estão participando da missa? Bom, primeiro são os indígenas, eles não estão participando, eles estão curiosos, né, com o que está acontecendo, porque eles nem sabiam o que é participar de uma missa. Missa, na realidade, é um culto católico, tá? Então, os personagens são os portugueses e os indígenas. Os indígenas, então a resposta aí também, os indígenas assistem à missa por curiosidade. Eles estão espalhados, tem índio em cima da árvore, tem índio sentado no chão, né? Estão assistindo por curiosidade. E os europeus, eles demonstram fé e devoção. É bem diferente, né? Porque índio não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. E os portugueses estavam realizando uma missa ou um culto, né? Pelo descobrimento do novo território. Descobrimento entre aspas, né? Então tá. A questão B, nós vamos fazer no momento online. Eu já até anotei aqui na minha agenda, né? No dia 7 de agosto, no momento online, nós vamos fazer a discussão dessa questão B, tá bom, gente? Que
Use a obra da primeira missa no Brasil de Victor Meireles como base para o desenvolvimento da sua narrativa. Vocês vão fazer uma narrativa em seu caderno, relatando suas impressões sobre as pessoas, suas roupas e as atitudes no momento da celebração da primeira missa aqui no Brasil, tá? Então vamos para a página 121, questão 1, porque agora nós já vamos começar o Já Aprendi, página 121, tá bom, gente? Apresente o motivo pelo qual a região das Índias despertava o interesse dos povos da Europa no início da Idade Moderna. Nossa, eles ficavam loucos para achar um caminho que levasse até as Índias. Por que isso? Por que esse despertar desse interesse pelos povos da Europa lá na Idade Média? Por quê? Você já falou, né? É isso mesmo. Era porque lá havia especiarias saborosas, né? E esses temperos, especiarias são temperos, eles conservavam os alimentos, principalmente as carnes, né? Eles conservavam os alimentos por mais tempo e despertavam os interesses dos comerciantes que estavam atrás de lucro. Se os comerciantes tinham essas especiarias para vender, então com certeza eles tinham lucro. Vou ler de novo para você pegar, tá? Porque lá havia especiarias saborosas, esses temperos conservavam os alimentos, entre parênteses pode colocar carnes, por mais tempo e despertavam o interesse dos comerciantes que geravam lucros, tá bom? Então aqui, observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Dá uma observada aí nesse mapa, até bonito, né? Olha que mapa chique, carta marinha, né? Bem antigo mesmo. Circule os perigos imaginários que amedrontavam os navegantes. Aí a gente vê umas imagens, né? De alguns monstros marinhos. Aqui tem deixa eu ver aqui. Outros aqui, ó, tá vendo? Tem imagem de monstros marinhos aí. E isso amedrontava muito os marinheiros. Eles enchiam a cara de bebida e depois ficavam imaginando que por lá tinham monstros, né? Então, letra B. Apresente outro tipo de perigo que povoava o imaginário desses navegantes. Então, eram os monstros marinhos, sereias e outras criaturas. Eles ficavam imaginando criaturas assim terríveis que povoavam o mar e que eles imaginavam que iam prejudicá-los, que podiam devorá-los. Eles tinham muito medo, porque era tudo muito desconhecido para eles, né, gente? E a gente tem medo do desconhecido, né? Você tá num lugar onde você nunca foi, que você não conhece, se você apaga a luz e deixa tudo escuro, com certeza você vai ter um pouco de receio de andar naquele lugar, porque você não sabe onde está pisando. Era a mesma coisa, eles ainda não conheciam bem aquele mar. Então, por isso que eles tinham medo e ficavam fantasiando, imaginando mil criaturas ali naquele lugar. Então, página 122. Vamos lá, então. Página 122. Cite uma diferença entre os hábitos e costumes dos indígenas e dos europeus. Isso é fácil, né? Uma diferença de hábitos e costumes dos europeus e dos indígenas que justifique a afirmativa. Tem uma afirmativa aí, ó. Vou ler agora, presta atenção. O encontro de dois povos foi um choque cultural. Nossa, que choque cultural, né? Porque eles eram completamente diferentes, né? Imagina você, um português, vestido da cabeça aos pés, chega num ambiente onde estão todos nus, corpos pintados, enfeites de penas, ou vice-versa, você está completamente nu, corpos enfeitados, de repente você se depara com uma pessoa vestida da cabeça aos pés. Total choque cultural. Então, a resposta.
a nudez indígena e a sua espiritualidade. Os índios, eles adoravam a natureza, o sol, a lua, né? Isso que era a espiritualidade deles. Então, a nudez indígena e a sua espiritualidade. E a vestimenta dos portugueses e a fé relacionada ao catolicismo. Ó, vamos parar por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar essa correção, tá bom? Não sai daí não, espera aí que a gente volta na próxima aula. Tchau!